A PROS vai ensinar para você o caminho mais curto da escola para o trabalho. A PROS Educação oferece cursos em tecnologia, como informática e desenvolvimento de sistema. Aqui você aprende a ser profissional com profissionais e mais de 80% dos alunos saem trabalhando na área. PROS Educação. Quem tem profissão, tem futuro. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula inaugural do programa Novotec Expresso. Eu sou o professor Luiz, diretor aqui da PROS, e hoje nós vamos bater um papinho aí sobre a área de tecnologia. Quero trazer para vocês alguns pontos interessantes que são convergentes entre os cursos que vocês escolheram, explicar um pouquinho sobre o mercado de TI, porque obviamente esse curso que você escolheu, ele tem um viés muito forte dentro do mercado. O mercado de tecnologia é muito grande, tem muitas áreas. E então, nossa ideia hoje é bater esse papo, conversar um pouquinho com você, a gente se apresentar um pouquinho também, explicar um pouquinho do programa Novotec, um pouquinho sobre a PROS. Enfim, nossa ideia hoje é que a gente consiga se conhecer um pouquinho melhor, consiga entender um pouco esse programa que vai se iniciar agora, os desafios que são aqui inerentes aqui sobre a formação da qualificação profissional. Então a ideia hoje é que você, aluno, possa começar a entender um pouquinho sobre o que te aguarda aí nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? Então, para isso, deixa eu primeiro apresentar vocês de fato para a PROS, né? A PROS ela é uma escola que ela nasce aí com um objetivo, com um propósito de levar educação de qualidade, que gere emprego real aos nossos alunos e, enfim, que possa transformar o país. Ela nasce aí de uma união de duas escolas técnicas, uma escola aqui em São Paulo, que já estava há mais de 15 anos, que é a ESSA, e uma outra escola que chama-se Enferminas, lá no estado de Minas Gerais. E essa fusão para uma marca nacional traz para a gente aí um novo conceito, né, uma nova ideia aí de trazer de fato ali e seguir com o trabalho que estava acontecendo já, né, mas trazer de fato aí uma nova forma de qualificação profissional para os jovens aí, para que eles possam ingressar no mercado de trabalho. E seguindo já as filosofias, os propósitos que nós já tínhamos trabalhado, já temos trabalhado aí durante todos esses anos, com uma nova marca que possa englobar toda essa ideia aí de profissionalização e também com os objetivos que nós queremos aí, que é trazer cada vez mais perto ali a qualificação profissional para os jovens e assim mudar e melhorar de fato o nosso país. Então a gente tem essa filosofia muito clara para nós. Somos uma escola técnica que tem a tradição, né, de ter esse tempo aí de experiência, de expertise. Nós já participamos aí de vários programas, como esse que está iniciando agora, que é o Novotec Expresso, mas nós já participamos aí do Vence, do Pronatec, do Mediotec, e nós estamos então iniciando esse processo junto ao Novotec. Já trabalhamos com o Novotec integrado e o Novotec Expresso desde o ano passado, e esse ano a gente está sequência então atendendo um grupo maior de alunos aí que vão estar lidando com os nossos professores diretamente, com a nossa filosofia, nosso material didático, trazendo oportunidade para todos. Então, acho que de início, né, apresentando então um pouco mais de dados aí sobre o tamanho da PROS, para que você possa entender, porque a partir de agora você faz parte desse mundo PROS. Nós temos aí 15 unidades no estado de São Paulo, nós temos 5 no estado de Minas Gerais, e esse número cada vez vai aumentando aí com essa expansão que nós estamos fazendo. Nós temos aí mais de 10 anos de experiência em conjunto, né, das duas escolas, aqui em São Paulo 15, lá em Minas Gerais 10 anos. Então a gente tem mais de 10 anos de experiência aí com o ensino técnico, são mais de 20 mil alunos que já estão atuando no mercado de trabalho, esse número é muito grande. Um número que a gente também tem muito orgulho de divulgar para todos é que 85% dos alunos que passam por nós já conseguem trabalho após a conclusão do curso, uma coisa que é bem alta, se a gente comparar aí outros locais ali de ensino. Então 85% é a nossa meta ali, que foi alcançada e é alcançada constantemente de alunos que estão trabalhando no mercado de trabalho após a conclusão do curso técnico, né? No caso dos cursos técnicos, os cursos de qualificação profissional. Nós temos uma plataforma interativa de aprendizagem, vou passar um pouquinho sobre ela para vocês poderem conhecer também. E hoje nós atuamos aí com 14 cursos técnicos na área de gestão, tecnologia e saúde, né? O foco hoje até é falar um pouquinho sobre o que nós já fazemos aí na área de tecnologia. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês agora? Porque nesse momento você passa a ser um aluno PROS. Apesar de você estar na sua unidade escolar, fazendo um programa específico, que é uma parceria, né, entre o poder público e a instituição privada, você faz parte agora de uma rede de alunos
gigantesca que está atuando aí em todo o estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais e está expandindo aí para o Brasil todo. Então, a partir de agora, você está vivendo a experiência de ser um aluno PROS. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo à nossa casa, muito bem-vindo à nossa escola. Para que vocês entendam até um pouquinho de bastidor, né, a PROS ela é uma instituição que ela foi formada por professores, ela é uma conjunção, né? Então assim, a direção é professor, todos os diretores são professores, a estrutura que foi criada foi feita por professores, então nós temos essa tranquilidade de demonstrar para todos a experiência de ensino que nós temos vivenciado durante todos esses anos. Então, acho que a grande diferença toda é que quando você pensa em uma instituição de ensino que foi criada, projetada e é pensada a cada dia por profissionais que estão diretamente ligados em sala de aula, a coisa muda de figura, a gente tem aí uma tranquilidade maior para poder falar que nós temos condição de fazer o melhor possível aí para que você possa ter qualidade no seu ensino, tá bom? E agora, vamos falar um pouquinho sobre o programa Novotec Expresso. A ideia de hoje é que vocês conheçam um pouquinho sobre esse programa, que é uma parceria entre iniciativa pública e iniciativa privada. Então, nós temos aí uma política de governo que entendeu que é necessário para que o jovem possa, de fato, sair da escola e já alcançar vagas em mercado de trabalho. Então, a ideia do Novotec Expresso é um dos modelos do Novotec, é que você tenha a qualificação profissional dentro do itinerário formativo do novo ensino médio e que você consiga, de fato, ali, de uma forma rápida, né, entre 6 meses, alguns modelos por 1 ano, que você tenha aí de condição de aprender, de fato, utilizar uma ferramenta ou aprender um conceito, aprender algo que, de fato, seja profissionalizante, que é aquilo que você aprende para ir trabalhar. Então, o Novotec Expresso tem essa característica que eu acho muito bacana, muito interessante. E para poder resumir um pouquinho, eu queria trazer para vocês um vídeo bem curto para que você possa conhecer um pouquinho do programa. O mundo do trabalho busca pessoas cada vez mais qualificadas para resolver os desafios atuais. Por isso, quem se qualifica tem mais chances de se destacar. Para atender a essa demanda, o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico promovem o Novotec Expresso, feito especialmente para que jovens possam se preparar desde cedo para seu sucesso profissional. A modalidade é destinada para você, que tem entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo e que mora no estado de São Paulo. São cursos com duração média de 120 horas, aulas presenciais e remotas, sempre pensadas a partir das principais demandas do mundo do trabalho. Os cursos são desenvolvidos pelo Centro Paula Souza e promovidos nas ETECs, FATECs e outras escolas técnicas de referência. Há cursos em áreas como gestão e negócios, tecnologia da informação e comunicação, design e muito mais. Ao concluir, o estudante garante um certificado de qualificação profissional emitido por instituições de excelência. E mais, não tem prova de seleção para concorrer às vagas. Entre 2019 e 2020, o Novotec Expresso qualificou mais de 17 mil estudantes em todo o estado. Jovens como a Ana, o Luiz, a Carla, o Vitor e a Beatriz, que concluíram seus cursos e agora se sentem mais preparados e motivados a embarcar no mercado de trabalho ou empreender. Visite o site novotec.sp.gov.br para saber tudo sobre o programa.
Então, para poder resumir para vocês, o programa Novotec ele traz a oportunidade de fato aí para que você tenha qualificação profissional. São cursos gratuitos que já estão dentro do itinerário formativo das escolas. Eles variam entre 120 e 150 horas, dependendo do formato desse curso. Tá? São cursos que podem ser híbridos, que podem acontecer de forma remota, podem acontecer de forma presencial. Então, isso existe dentro desses cursos. E nós temos também os certificados, né, de qualificação profissional que são expedidos pelas instituições de ensino. No caso, nós da PROS, vamos expedir esse certificado aí ao término de conclusão de curso, tá bom? Por que então fazer Novotec? Nós temos aí algumas questões que ficam bem claras ali, que são incentivos até para que você possa participar. Primeira coisa, que você aprende uma profissão sem prejudicar de forma nenhuma os seus estudos, porque, de fato, com a alta demanda que você tem nas regiões, nas cidades, você tem condição de fazer isso junto com o seu ensino médio. Então, é uma super vantagem aí você conseguir fazer isso. Você também desenvolve responsabilidades e habilidades profissionais, ou seja, você obtém experiência na prática daquilo que vai ser utilizado ali ainda no ensino médio. Então, de fato, a gente tenta trazer para vocês um conteúdo que seja muito vasto e que permita que você possa praticar na sala de aula. Ali você pode errar, né? Então a gente tem essa experiência e tenta trazer da forma mais lúdica possível para que você possa aplicar de fato o conhecimento e ele não fique tão teórico, né? Que você consiga colocar isso na prática. Então a gente tem também essa questão que fica muito claro aí nos nossos ensinos durante todo o cotidiano do curso. Então a gente entende que essa formação técnica de qualificação profissional, ela é uma formação que permite que você de fato tenha aí uma prática muito maior, né, do que em outros modelos de curso, né? Então a qualificação profissional, por ser curta, até mesmo pela carga horária dela, permite que você aprenda cada vez mais rápido aí de forma muito mais interessante. Outra questão também que a gente tem aí uma clareza muito grande é que como você tem uma certificação, né, você fica mais próximo de uma oportunidade. Quando você recebe um certificado de qualificação profissional e você põe isso no seu currículo, a gente tem uma preocupação muito grande em como eu coloco você dentro do mercado de trabalho, como que você vai se posicionar dentro do mercado de trabalho, quais são as competências e habilidades que você vai estar desenvolvendo com a gente. Então, você tendo essa chancela, né, esse cuidado aí nosso, também traz para você aí uma tranquilidade muito grande, né? E se você for aluno, né, da rede estadual, você também tem a oportunidade, caso você cumpra os requisitos, de ter uma bolsa auxílio de R$ 600 aí vindo do Bolsa do Povo. Isso não é para todos os alunos, são para alguns que preenchem os requisitos que podem estar recebendo essa bolsa auxílio durante o período de estudos. Então também tem uma vantagem aí financeira de você fazer o curso profissionalizante ali, esse curso de qualificação profissional. Só uma questão importante também, até deixando isso claro, não são todos que vão estar recebendo essa bolsa, mas com bolsa ou sem bolsa, a ideia desse curso é muito vantajosa para todo mundo, né? Então, alguns vão ter bolsa auxílio, outros não vão ter acesso à bolsa auxílio, mas de qualquer forma, você ter a oportunidade de gratuitamente você aprender a mesma coisa que nós ensinamos aqui para os nossos alunos de forma privada, é uma grande vantagem aí, porque você acaba tendo todo um recurso que todos os alunos que nós temos aqui na escola têm, só que são alunos que pagam mensalidades e vocês vão fazer isso de forma gratuita, tá bom? Então tem essas vantagens aí também. E agora falando um pouquinho sobre os cursos de tecnologia, e eu queria enfatizar bastante isso porque hoje a minha ideia é tratar de forma mais geral sobre o eixo de tecnologia. Não que não esteja só isso no Novotec Express, nós temos outros eixos aí, eixo de gestão, eixo de saúde, tem vários modelos aí. Mas em especial, né, nesse momento a gente está iniciando aí um processo para os cursos de tecnologia, por isso que eu queria enfatizar nessa aula inaugural ali os conceitos da área de TI. Falar um pouquinho sobre mercado, falar um pouquinho sobre como funciona de fato o mercado de TI, para que você possa se posicionar. E depois a gente vai entrar um pouquinho aí na área de cada um dos cursos, tá? Mas no geral, eu queria trazer para vocês um pouquinho esse olhar sobre o mercado de TI, para que você possa começar a entender um pouquinho aonde você está colocando o pé, o que você vai aprender de fato, e até mesmo tirar um pouquinho aí de alguns conceitos e preconceitos que a gente tem um pouquinho com a área de tecnologia, porque às vezes o pessoal acha que usar um Facebook, publicar uma foto no Instagram e jogar um joguinho tá mexendo com tecnologia, usar o celular, e não é bem por aí. A gente tem algumas questões que mudam um pouco de paradigma quando a gente trabalha e transforma de fato conhecimento aí na área de tecnologia. Então, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre isso, tá explicando, a minha formação é ADS, eu sou formado em análise de sistemas, então é um carinho que eu tenho. Por muito tempo eu trabalhei aí coordenando cursos de tecnologia,
hoje trabalho e atuo como professor universitário em algumas faculdades nessa área também. Então eu me sinto tranquilo de vir conversar com vocês um pouquinho abertamente sobre essa área. Então, a partir de agora, desses momentos que se seguem, eu queria trazer para vocês um olhar sobre a área de tecnologia e depois eu vou focar um pouquinho aí sobre cada um dos cursos e como é que vai funcionar então as aulas a partir de agora. Tudo bem? Então me acompanha aí, vamos junto nessa. Primeira coisa que eu queria que você imaginasse aí, né, dentro desse momento que a gente está passando agora, é o que você imagina de fato que seja tecnologia, né? Alguns que, quando a gente fala sobre isso, já vem aí algumas figuras de cinema, algo de telas mexendo, né? Alguns pensam em coisas assim, outros já começam a imaginar apenas hologramas, telas saltando, alguns diagnósticos rápidos aparecerem em tela, outros já pensam na área de cyborgs, a ideia de homem versus máquina ali, alguns até um pouco fãs aí já pensam no Homem de Ferro, no Jarvis falando por trás ali. Então existem várias questões que o pessoal imagina pra caramba e começa a falar, meu, olha que louco, tá acontecendo isso. E alguns até mais sensacionalistas já imaginam que as máquinas vão dominar o mundo e que a inteligência artificial vai ser aí a grande destruidora das coisas, né? Embalado por filmes que foram sensacionais aí durante muito tempo, como Exterminador do Futuro. Mas, de fato, a gente tem aí alguns misticismos, né, na área de tecnologia e acontece que quando o pessoal... E outro lado também que existe, quando o pessoal fala assim, eu estou estudando tecnologia, já aparece um monte de coisa para você consertar, já parece que você tem a obrigação, né, de saber como é que funciona uma máquina de lavar, como é que funciona o ar-condicionado. Então, se confunde muito, né, cara, a área de eletrônica com a área de programação, com a área de suporte. Então, existem várias questões aí que surgem aí e que a galera confunde bastante. Mas, de fato, a tecnologia está muito ligada a esse aparelho que você está utilizando aí nesse momento, talvez para assistir essa aula, ou que está na sua mão, ou que se não está na sua mão, está bem perto de você, eu tenho certeza. E com certeza carregado e esperando aí para que você fale qualquer coisa pertinho dele e ele te ouça e já te traga alguma coisa aí diferente para você poder comprar ou consumir ou utilizar. Estamos falando aqui do celular. Obviamente, os celulares eles são a grande porta de entrada para diversas tecnologias. Então, toda vez que você pensar, poxa, será que eu estou utilizando aí alguma tecnologia diferente? Será que eu estou tendo acesso à inteligência artificial, a Big Data, ou outros nomes aí que são comuns o pessoal falar, né? Análise de dados, de comportamento, ou então o pessoal falando muito hoje em dia sobre IoT, né? Internet das coisas. Tem vários conceitos aí que são famosos. Aí parece que hoje, se o produto não tem inteligência artificial, ele não tem valor, né? Parece que tudo tem que ser baseado em dados. E de fato a gente tem aí um conjunto aí de situações, né, que surgem a partir daí. Só que desde quando você tem o celular na mão, né, esse mundo de aplicativos que são disponibilizados aí para você poder baixar nas lojas de aplicativo, você começa a ter alguns conceitos que mudam um pouquinho. Para traduzir isso para vocês, pense o seguinte, você tem um aplicativo no seu celular instalado. Aquele aplicativo ele se conecta na internet. Na internet, ele vai procurar um servidor, um local onde tem os dados armazenados. Ali, quando ele chega naquele servidor, os dados que você gera no seu celular passam para esse servidor. Esse servidor tem uma aplicação, pode ser que essa aplicação seja uma aplicação em inteligência artificial, em machine learning, em deep learning, enfim. Tem várias tecnologias que podem estar utilizando isso. Ele passa por um local de proteção, né, uma validação de dados ali, que envolve muita parte de cibersegurança, e devolve isso para o usuário de forma em notificações, em resultados, ou então até mesmo em guias de consumo. Né? Então, tudo que você utiliza aí hoje na internet é baseado nisso. Né? E a gente tem muitos dados sendo produzidos, eu vou trazer isso para vocês daqui a pouquinho, só que quando você tem um aplicativo no celular ali disponível, ele basicamente reflete ali um site, um portal, e que já está construído, e ali você começa a ter aí uma convergência das áreas, né, cara? Então, se você desenvolve um aplicativo, você cria site ou plataforma digital, tudo isso é interligado na utilização disso. E desde que a gente surgiu aí uma palavrinha chamada responsividade, né, que seria a ideia de você ter a mesma estrutura em várias telas, em multiplataformas, você começa a ter ali uma utilização de vários recursos e cada uma das áreas ali precisa
precisa passar por esses recursos. Então, se você hoje está começando um curso aí de edição de vídeo, por exemplo, que você vai ter que lidar com o YouTube é uma plataforma, um aplicativo que é uma plataforma, que é um site, que passa por segurança, enfim, tem todo esse processo que eu estou falando aqui agora dentro do YouTube. Se você vai fazer um projeto em AutoCAD, por exemplo, também você tem que pensar em como que funciona a validação desses projetos, como que você trabalha com arquitetura de software. Se você vai trabalhar um pouquinho aí com criação de sites, obviamente, é a estrutura que a gente está trabalhando aqui. Se for a parte de desenvolvimento de apps, se for a parte de cibersegurança, então tudo que a gente está trabalhando hoje acaba chegando na interface que o usuário mais vai utilizar. Eu sei que hoje a gente pode utilizar para acessar esse tipo de aplicação tanto a TV, quanto o celular, quanto o computador, os notebooks, os tablets, até a geladeira hoje em dia permite que você acesse aplicativos. Mas o que disparado é o mais utilizado acaba sendo os celulares. E, consequentemente, essa preocupação com o mobile acaba sendo mais relevante aí. E por isso que a tecnologia hoje foca bastante na interface que o usuário vai utilizar. E, consequentemente, cada uma das áreas que você começa a aprender a partir de agora, até mesmo desenvolvimento em Java, que vai estar programando o sistema mesmo ali, né, de forma mais forte, né, acaba observando para esse universo de apps e começa a pensar, poxa vida, eu acredito que agora a gente chegou num nível de maturidade que todas as áreas vão se convergir. Porém, eu preciso de profissionais em cada uma delas. E por isso que a gente tem essa qualificação profissional de forma muito rápida, que eu acho que a grande sacada do Novotec Express é justamente essa. Porque como existem muitas tarefas dentro da construção de um aplicativo, de um site, de uma plataforma, então se você tem profissionais que atendem partes dessas tarefas, você consegue ter vaga para todo mundo. E hoje em dia o mercado funciona muito nesse sentido, né? Não é todo mundo fazendo tudo, é cada um fazendo uma coisa específica e fazendo muito bem aquela coisa interligada dentro de outros setores, você tem aí construção de produtos, né? Então, os apps hoje são aí as grandes interfaces que nós temos no mundo de tecnologia. Mas, trazendo isso aí de forma mais literal para vocês aí, vamos pensar um pouquinho sobre o que é tecnologia como um todo. Porque às vezes a gente fala muito sobre esse termo, a gente usa bastante a tecnologia, mas a gente não define de fato o que é tecnologia. Então, a tecnologia, na verdade, ela é um conjunto, né, um produto da engenharia e da ciência que traz instrumentos, técnicas e métodos para resolver problemas. Então, tudo aquilo que você utiliza para resolver problema é, de fato, uma tecnologia. Ela é geralmente aplicada, de fato, do conhecimento científico e é tratada em diversas áreas, né? Então, eu trago a ciência por trás de tudo isso, porque a ciência ela tem essa ideia de estudar, de experimentar fenômenos para trazer resultados. E a tecnologia tem muito nesse sentido. Então, hoje, quando a gente fala sobre tecnologia, é tudo aquilo que permite você resolver problemas aí que, de outra forma, você não resolveria. Onde você aplica, de fato, aí a tecnologia, né, cara? Você tem isso funcionando na maioria das vezes na empresa, porém, o campo é muito aberto para isso tudo, né? As áreas são muito abertas, inclusive o próprio campo, a parte de plantação, a parte de reconhecimento de solo, o IoT, né, a internet das coisas aí com os drones da vida, estão sendo essenciais para isso, o machine learning, o deep learning, que são do campo da inteligência artificial, que é a aprendizagem de máquina, traduzindo para vocês ali de forma mais prática, e redes neurais, elas observam fotografias, imagens e analisam como é que está a qualidade daquele solo, então tem isso também. As escolas também hoje consomem muita tecnologia com as suas aplicações, geralmente voltadas para a realidade virtual e aumentada, então também é um campo muito interessante. A indústria, eu vou falar um pouquinho sobre ela em específico, mas a indústria tem aí hoje um conjunto de fatores ali que permitem máquinas conversarem com máquinas e aumentarem a produção, e isso consequentemente traz aí uma nova autonomia, né, para os serviços que são feitos na parte industrial. E o campo da saúde também, de forma muito abrangente, lida com o sistema de informação em saúde, com telemedicina, que é atendimento médico à distância, com os prontuários eletrônicos do paciente, né? Então tem vários segmentos aí no campo dos hospitais aí, da saúde, que permitem o uso da tecnologia. Sobre a parte de indústria, que eu falei que ia falar um pouquinho de forma específica, acho que vale a pena mesmo você conhecer um pouquinho sobre isso. A gente teve algumas fases da Revolução Industrial, que veio desde a parte da ideia da mecânica, da hidráulica, né, que seria essa parte analógica ali, e máquinas a vapor. A ideia de você ter uma linha de produção em que você tem ali, de fato, uma montagem de produtos sendo feito, cada um por uma parte, você junta tudo no final, então é muito interessante.
E a gente tem também aí um início que agora já está ficando obsoleto, que seria essa ideia de automação por computador, né? E olha o que eu estou falando agora, está obsoleto a parte de você automatizar algo por sistemas, né? Mas a terceira fase da Revolução Industrial está passando dessa fase de apenas automação para sistemas que são cyberfísicos, aqueles que integram tanto aplicativos como sistemas de gerenciamento, os ERPs, né, os sistemas empresariais, e também a linha de produção. Então, a gente tem aí uma visão geral como um todo, a indústria evoluindo muito. E o Brasil, não se engane, tá? O Brasil hoje é um dos maiores países que importam e exportam tecnologia. Nós somos um dos maiores países com mão de obra de tecnologia. Muitos, mas muitos profissionais de TI que a gente tem aqui hoje no país recebem em euro, não em real, porque nós temos uma produção muito grande de tecnologia acontecendo no nosso país. Então não se engane achando que o Brasil está fora desse circuito, que muito pelo contrário, o Brasil, assim como os Estados Unidos, como a Índia, são países fortes demais na área de tecnologia e por isso a gente tem aí grandes oportunidades acontecendo aqui dentro também. Sobre a sociedade também é importante entender que o papel da coisa mudou. Eu não posso falar de tecnologia se eu não falar sobre as pessoas. O elemento mais importante que a gente tem na área de tecnologia são, de fato, as pessoas. E para que você entenda como é que funciona isso, eu trouxe um quadro bem simples, para que você possa entender em que momento nós estamos. E isso é tão importante, porque é a base do seu curso, é a base da formação tecnológica, é entender em qual sociedade nós estamos inseridos. Então a gente tem aqui alguns movimentos que aconteceram na história, né? Isso é importante, e não menospreze a história de maneira nenhuma, porque ela faz parte de fato da sociedade. Então a gente teve aqui uma primeira evolução da sociedade com a mecânica em 750, em que a gente teve ali o momento que a indústria estava muito forte. Depois em 870 a gente passou por uma parte mais elétrica, mais serial, em que você já tinha a álgebra booleana, George Bowley trazendo aí segmentos na parte de eletrônica. Quem for fazer um pouquinho aí sobre introdução à robótica vai entender um pouquinho sobre o que eu estou falando de forma mais clara, mas essa parte serial, eletrônica, essa parte de circuito começa a existir a partir de 870 e você tem ali o modelo ali mais monopolista, né, dentro da parte financeira, que era o conceito apenas do ganho, enfim, você não tinha ainda algumas percepções acontecendo, né? Então a gente teve uma segunda fase aí focada mais na parte de elétrica e a parte serial. Com a terceira fase ali, principalmente após ali a Segunda Guerra Mundial, a gente começou a ter aí uma bagagem muito grande de máquinas que eram utilizadas para mísseis ali, né, como o ENIAC, o primeiro computador digital ali, que traz de fato um olhar para a eletrônica. Então a gente passa dessa parte apenas elétrica e serial, válvula, uma coisa mais arcaica, e passa a observar isso de uma forma mais focada na eletrônica, focada aí nesse conjunto de construções que a eletrônica permitia. Então a gente começa a ter uma observação mais cognitiva. Eu consigo entender que agora eu tenho necessidade de mais interfaces, programas que podem fazer cálculos ali, né? Então, a partir de 45 para frente, ali, uma boa parcela ali do desenvolvimento da computação no geral foi baseado em cálculos, depois em interfaces, e até eu chegar aí numa era em que eu já começo a ter computadores pessoais. Numa terceira indo para a quarta geração ali da evolução, a gente começou a trabalhar com a parte virtual. E essa parte virtual, ela permitiu que você tivesse um acesso muito grande à informação. Então a sociedade naquele momento fazia parte de uma sociedade informacional. A quantidade de informações que era gerada, que era armazenada, que era distribuída era muito grande. Hoje, a gente está indo de uma quarta para uma quinta geração que ela é muito mais sensorial. Uma geração de sociedade que precisa sentir muito mais, que precisa observar muito mais aquela questão. E a gente não tem mais essa necessidade de tanta informação como antes. A verdade é que hoje a informação que importa é aquela informação que é relevante para o meu contexto. Não aquela informação geral e disparada que a gente tinha antes nas gerações anteriores. Então hoje, o que qualquer empresa procura é um profissional que seja inovador, que tenha inovação, né, cara? Uma sociedade que é inovativa. Aquela que observa aquele conteúdo e pensa, como que isso vai ser relevante para o meu cliente? Como aquilo vai ser relevante para aquele público-alvo, para aquela persona que eu estou tentando buscar? Então muda um pouquinho o conceito. Então a gente teve uma evolução natural da sociedade. Hoje a gente está num momento que é inovação o tempo todo e, consequentemente, diversas áreas surgem. Se eu falasse há 5, 10 anos atrás que existiria uma profissão
de editor de vídeo para o YouTube, o pessoal ia falar, imagina, cara, da onde você está tirando uma coisa dessa? E hoje se tornou uma profissão, uma necessidade. Então, a gente usa o YouTube de forma genérica, mas as próprias plataformas aí de vídeo têm dominado aí bastante o mercado, TikTok da vida, enfim, você tem várias aí que surgem algumas somem depois, mas a gente tem aí uma necessidade, né, a população no geral, uma necessidade de consumir conteúdos ali cada vez mais curtos, mais objetivos e mais interessantes. Então, de fato, profissões novas estão surgindo. E o Novotec Expresso tem esse olhar, observa, bate o olho e fala, olha aqui, ó, tá surgindo uma tendência aqui muito grande para jogos. O pessoal fala, mas jogos, Luiz? Poxa, jogar? Não, cara, criar jogo mesmo, criar roteiro, pensar em parte de cenário, sonorização. Se você não achar que jogos em si é uma coisa que consome bastante, eu duvido que você não tenha nenhum joguinho instalado no seu celular, mas se a gente focar em outras questões, como gamificação, você não tem nenhuma plataforma hoje que não tem um joguinho para você, não tem um joinha para você curtir, que não tem estrelinha para você classificar. Então, esses conceitos de gamificação estão cada vez mais fortes, estão cada vez mais aí na cara de todo mundo, né? E essas tecnologias, gente, já estão, de fato, mudando aí como o ser humano se comporta como sociedade, tá? Então, a gente teve uma evolução muito forte em cima desses conceitos. Para que você conheça algumas tecnologias que já estão aí, de fato, mudando aí o mundo, eu trouxe algumas aqui para a gente poder conversar, mas para que você conheça, de fato, o que existe aí, o que está acontecendo e como que você está aprendendo vai ter impacto naquilo que você está vendo aí de tecnologias que já estão mudando, de fato, o mundo. A primeira delas é campeã, né, e aí qualquer área que lide aí com tecnologia vai ouvir falar sobre isso, que é a inteligência artificial e cognitiva, né? Essa ideia de você criar automações, de você criar máquinas que pensam, né, ou que simulem pensamento, que consigam classificar informações, agrupar informações, analisar informações. Então, nós temos a inteligência artificial e cognitiva como um grande guarda-chuva para outras grandes tecnologias, como Machine Learning, que é a aprendizagem de máquina, que a máquina aprende por esforço, por acerto e erro, ou então ela aprende quando você supervisiona a máquina, você traz para ela alguns parâmetros que ela tem que observar, ou então quando você tem ali redes neurais, por exemplo, que hoje, vinculados à IoT, é um ganho muito grande em carros autônomos, em máquinas que tomam decisão por si só, elas observam o caminho e tomam decisões, então é muito interessante. Os chatbots, né, você não tira um RG hoje em dia se você não marcar lá no Poupa Tempo e você conversa com o robô. Às vezes você está falando com o robô por telefone e você não percebe, às vezes você está digitando ali no terminal, num chat, e você não sabe que é um robô que está te respondendo. Então, hoje em dia, o mecanismo de comunicação ficou muito mais interessante, muito mais ágil a partir disso. Realidade aumentada, outro parâmetro que eu acho maravilhoso, o mais comum da utilização disso são os QR Codes, né? No material didático que vocês vão ter acesso, tem muito QR Code direcionando para texto, para vídeo. Então, hoje a realidade aumentada é uma realidade e ela permite que você inclua, né, ambientes virtuais dentro dos ambientes reais. Um grande mercado aí a ser explorado. A construção de sistemas também, né, os sistemas de enterprise são os chamados ERPs, ou os sistemas de relacionamento com o cliente, os CRMs, ou os sistemas para logística, né, que são o supply chain, para produção, logística, entrega e armazenamento, os sistemas de informação em marketing, de inteligência em marketing também, que vão mapear aquilo que o usuário navega, pesquisa e traz isso aí como proposta de compra, né? Então, se você ficar falando muito perto do seu celular que você quer comprar um skate, daqui a pouquinho aparece um para você comprar no seu navegador, na sua rede social, enfim, isso é comum. Então também é uma área muito interessante. A internet das coisas, que todo mundo fala, mas ninguém explica, que seria essa ideia de você ter objetos, qualquer objeto, tendo conexão com a internet, permitindo que esses objetos tenham sensores, gerem dados e tragam respostas para você. E a parte de gamificação, que eu comentei agora há pouco, né, que seria esse conceito de tudo ter aí uma estrelinha, um joinha, uma moedinha, algo a ser alcançado, né? Então, as plataformas são cada vez mais gamificadas. E toda essa ideia de você ter aí esse grande volume de dados ali, que seria o Big Data, né, ou Data Science, que seria a ciência de dados, que tem essa ideia, essa premissa de juntar o máximo de dados possível e direcionar aqueles dados para que eles possam ser relevantes e atendam aí às demandas da sociedade. Então, a gente tem aí diversos dados circulando o tempo todo, eu vou falar sobre isso um pouquinho de forma específica, mas a gente tem um volume muito grande de dados surgindo e esses dados estão sendo processados, armazenados e estão sendo utilizados para tomar decisões ou até para poder otimizar essa questão da comunicação entre as pessoas.
falando de dados, então, a gente tem aí muitos dados acontecendo, muito mesmo. Por isso que a gente fala sobre a demanda de tecnologia, porque o tamanho da necessidade é muito grande também de profissionais. Então, para que você tenha noção, em apenas um minuto, a gente está aqui conversando aí há mais ou menos 35, 40 minutos. Em um minuto apenas, a gente tem aí em torno de 5,7 milhões de pesquisas aí acontecendo no Google, mais de 167 milhões de vídeos que subiram para o TikTok, são mais de 12 milhões de mensagens que estão sendo trocadas entre as pessoas, tem mais de 575 mil tweets sendo feitos nesse momento, são mais de 65 mil fotos que estão aparecendo aí no Instagram, são mais de 2 milhões de visualizações no Snapchat, são mais de 44 milhões de visualizações no Facebook e de fotos, isso vai para 240 mil. Só de YouTube, nesse minuto, foram 694 horas de vídeos assistidos utilizados pelo YouTube. E de Netflix foram 452 mil acessos aí a vídeos, né? A vídeos que estão acontecendo ali pelo Netflix. E outros tantos ali, como Teams ali, mais de 100 mil ali, usuários utilizando Teams agora, entre outras questões. Então, quando a gente olha para esse quadro todo, esse mundo de volumes, eu fico pensando, poxa, mas o que isso tem a ver comigo, né, cara? Só para você ter um exemplo, assim, né? O Netflix, por exemplo, o banner que você utiliza, mesmo sendo na sua conta ali, ele vai ser diferente do banner que vai aparecer para sua família. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem um vínculo de gostos, então as séries vão ser apresentadas de outra forma, porque mapearam os seus gostos, os vídeos vão ser mapeados de maneira diferente, e a apresentação também vai ser feita de outra forma, porque é baseada em dados. Então, para a gente poder entender ali alguns sistemas que vocês conhecem bastante sobre isso, o Google é o grande campeão aí, que mapeia tudo que você pesquisa, tudo que você faz, tá no seu celular, tá no seu navegador, ele te permite contas ali, mapeia os seus gostos e geralmente é por ele que você acaba consumindo alguma publicidade. Então o Google é um grande cara que é baseado aí em dados, né, um grande sistema. O Netflix que eu comentei agora há pouco, né? Então, desde esse bannerzinho aqui que vocês estão utilizando aqui, que vocês estão vendo, cada usuário tem a sua personalização. Startups como fintechs surgindo aí, o Nubank é um exemplo aí de empresas que são aplicativos, né? Que tem aí o cunho financeiro, enfim, é um exemplo muito grande. Aí tem outras tantas que vêm nesse sentido aí, né? De flexibilizar contas bancárias. A gente tem o iFood aí também, super utilizado aí, né, por todo mundo. E o iFood ele tem aí essa ideia de trazer também promoções, de observar a qualificação, classificação desses restaurantes ou desses serviços e trazer aí oportunidades para aquele usuário. Uber, outro grande aplicativo aí que surgiu, que permite você fazer aí essas viagens aí curtas, médias aí durante dos locais que você onde você mora, que facilitou aí o deslocamento. Também é um outro cara que observa todas as viagens que você faz, o tempo de duração, traz para você promoção, permite você gamificar, ou seja, receber aí pontos também. Então, são sistemas que são famosos aí, que permitem esse tipo de abordagem. E também o mais famoso aí, o mais esperado aí, né, desses conceitos aí são os carros inteligentes, né? Que seriam esse conceito aí de você ter a parte de internet, de conectividade, a parte de comandos de voz, a parte de inteligência na pilotagem, né? Esse cuidado todo que existe. Então, são outros tantos sistemas que são baseados em dados e que são processados e têm aí mecanismos, né? Tanto de segurança como mecanismos de comunicação que são fora de série, são fantásticos. E que utiliza de todas as tecnologias possíveis ali. Aqui a gente tem aí um IoT gigante, a gente tem aqui internet das coisas, a gente tem aí, né, a questão dos dados sendo processados, da inteligência artificial, comando de voz, que é linguagem natural, enfim. É um conjunto de tecnologias que acaba culminando aí num carro que é autônomo, que pode percorrer longas distâncias aí apenas com comandos de voz ou sem nenhum comando. Então é um conceito muito interessante. Sobre empregabilidade, a gente falou um pouquinho sobre a área, vamos falar um pouquinho sobre, de fato, aí a demanda, né? Trazer para vocês alguns dados. Então, o primeiro dado que eu queria trazer para vocês é esse levantamento aqui da Brascom, a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Esse estudo é muito interessante, aconselho todo mundo dar uma lidinha, mas ele traz aí uma perspectiva de que na área de TI, né, vai ter uma necessidade de 420 mil pessoas até 2024. O que eu estou falando agora?
que daqui 2 anos nós vamos ter aí, na média, pela Brascom, 420 mil vagas em aberto, que não tem profissional para poder preencher. Hoje já existem milhares de vagas que não são preenchidas, e esse número tende a aumentar. O que isso significa? Que como você tem uma grande demanda de mercado, necessitando da sua mão de obra, a possibilidade de você conseguir empregos na área é muito grande mesmo. Eu diria que acima de 85% numa boa, porque a necessidade é cada vez maior. E salário médio, né? A gente tem aqui um valor em torno aí de R$ 3.455, é o salário médio aí de quem está se formando em qualificações profissionais, ali, alguns técnicos, mas esse número é muito injusto, eu poderia dizer assim, porque você tem ali alguns níveis que são desde estagiário ao assistente, auxiliar, você ter ali o trainee, você ter ali o analista, isso tudo é plano de carreira, você tem o analista júnior, o sênior, o pleno, enfim, você vai construindo uma carreira durante a tecnologia e não tem limites. Eu diria para vocês isso com uma tranquilidade, porque salário, se a gente for observar o contexto tecnologia e as empresas do mundo todo, a gente vai perceber que os grandes bilionários aí do mundo são pessoas vinculadas à área de TI. Alguns aí do petróleo, obviamente, mas a grande parcela são de pessoas da área de tecnologia. Então, a gente não tem um limite para esse salário. O salário médio aqui no Brasil hoje é nessa faixa de valor, que já é um valor muito interessante. Só que a gente tem aí outras possibilidades, né? Por isso que eu acho que é tudo crescimento de carreira. Eu acho que você faz a qualificação profissional, você faz um técnico, você faz ali uma graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, vai estudando, porque isso não pode parar nunca. Acho que uma coisa que é importante para a vida é você nunca parar de estudar. E, consequentemente, quanto mais estudo você tem, mais conhecimento você adquire, mais experiência você acaba adquirindo também. E, com certeza, os seus salários vão melhorando, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho especificamente sobre os cursos do Novotec Expresso 2022. Alguns desses cursos aqui são cursos que vão estar junto aí de encontro com aquilo que você vai começar a estudar a partir de agora, tá? Comecei então com o curso de criação de sites e plataformas digitais, ou customização de sites e plataformas digitais. É um curso que tem o foco, né, o objetivo aí em criação de sites. Então, a gente aprende nesse curso da parte do nome que você vai aprender, vai falar bastante aí nesse período, que é chamado front-end. Então, no front-end do site, que seria a parte visual, a questão da estrutura ali, né? Então, você vai aprender um pouquinho sobre linguagem de marcação, como HTML, uma linguagem visual, que é o CSS, uma linguagem para que você possa fazer botões especiais ali, algumas questões otimizadas, como o JavaScript. Então, são linguagens que você vai aprender durante o curso ali, focando na parte de multiplataforma, na parte de visual, a parte de experiência de usuário, a gente chama de UX. Então, essa parte de design também. Então, tudo isso engloba nesse curso aí de criação de sites e plataformas digitais. O foco desse site é você criar multiplataformas, sites que sejam responsivos, que sejam aí adequados para as necessidades. Então, essa é a grande ideia aí desse curso, né, que está começando agora com vocês. Programar para web, programar para aplicação e fazer com que tudo isso funcione de forma harmônica. Então, a ideia de você trabalhar um bom front-end seria você criar essa estrutura visual, essa estrutura de fato ali para que possa existir ali um trabalho de dados. Essa parte não é a única, tá? Existe o front-end e existe o chamado back-end. Back-end seria a parte de por trás do site, a parte da análise de dados, a parte de inserção ali de conhecimentos de formulários, a parte de validação desses dados. Então existe uma outra parte aí que você pode vir aprender em algum outro momento, não é nesse momento da criação do site, em que você aprende a criar um site, a plataforma, e depois você tem uma outra parte por trás, que é um conhecimento que eu sugiro desde já, você já buscar, que é o back-end, conhecer um pouquinho de PHP, um pouquinho de SQL, que é para a parte de banco de dados, que permite aí você ter uma estrutura mais completa. Porém, entretanto, todavia, para a qualificação profissional, hoje a procura de front-end é muito grande, né? Então a gente tem aí muita demanda, muitas tarefas aí no mercado procurando front-end, e por isso que vocês começam aí naquilo que tem mais necessidade de demanda de mercado. Então a criação de sites e plataformas digitais vem muito no encontro do front-end. Por isso que é o curso que você está começando agora.
Edição de vídeo para YouTube é um curso que eu tô com um carinho ali muito grande por esse curso, sendo bem honesto com vocês, porque é um curso novo, ele é um curso que me traz muita alegria, porque eu fico muito otimista com essa profissão que está surgindo, né? É um curso que vai trabalhar desde a parte de verificação, de posicionamento de câmera, utilização ali dos celulares, que é o mais comum, né, do pessoal utilizar hoje para gravar, trabalha com estabilidade, enquadramento, ajuste de som, luz, a própria gravação, a edição, efeito, vinheta, todo esse conjunto de coisas para poder produzir um bom vídeo para o YouTube. Então eu penso que desse curso vai sair profissionais fantásticos ali, que vão entrar em grandes empresas ali, ou então vão atender grandes demandas de pessoas mesmo, né? Esse pessoal que utiliza hoje o YouTube como renda, né? Que faz promoção, que trabalha aí divulgando as coisas ali, os promoters da vida, o pessoal que trabalha muito fortemente com isso. E surge essa demanda, né? Porque o pessoal consome bastante desses vídeos e a qualidade desse vídeo vai impactar bastante. Então, a gente hoje pensa em criar ali diretores não digo de cinema, mas de vídeos ali que permitam conhecer tanta a parte de roteirização, iluminação, som, edição, tudo isso dentro de um contexto de um curso novo que traz aí, eu acredito, uma grande oportunidade para muita gente que até então não olhava para esse mercado e surgiu como demanda, né? Então hoje é muito comum você ter pessoas querendo gravar vídeo, mas não tem pessoa que edita, que não tem conhecimento sobre de fato aquilo que é mais interessante ou não. Então eu acho que eu vejo com muito bons olhos. Eu, na verdade, estou muito, muito animado mesmo com esse curso, porque eu acho que ele vai trazer aí uma perspectiva diferente daquilo que a gente tem pensado aí como curso de qualificação profissional. Então, desde já, meu parabéns para vocês aí que vão estar fazendo esse curso, porque eu acho que ele é muito interessante. Outro curso também que é fundamental e tem uma demanda de mercado gigantesca é o curso de desenho AutoCAD. Desenho AutoCAD é um programa de computador que permite você criar desenhos arquitetônicos, né? Então você consegue fazer desde planta baixa, planta 3D, fazer peças, equipamentos. E a necessidade de AutoCAD hoje é muito grande. Então você tem a necessidade disso em indústria, no comércio, na parte de arquitetura e urbanismo, na parte de engenharia. Então todos esses desenhos aí que a gente precisa dentro de uma planta de um prédio, por exemplo, de um planejamento de um escritório, enfim, existe uma demanda muito grande de mercado para o AutoCAD. Então, esse curso que você está iniciando agora, ele tem esse foco de ensinar você a utilizar a ferramenta, né? Então é um curso extremamente prático, que vai te ensinar a usar a ferramenta, tanto na modalidade 2D como na modalidade 3D, para que você possa construir e conhecer de fato isso. Principalmente em cidades assim que tem poucos profissionais nessa área, eu acredito que vai ser um impacto muito profundo ali para quem aprender de fato a utilizar o AutoCAD, porque é uma demanda muito grande, pouca gente sabe utilizar de fato o programa com propriedade, então a gente tem essa ideia de que a qualificação profissional em AutoCAD ela vai trazer aí muitos benefícios para quem conseguir aprender de fato aí e nesse período, né, conseguir fazer projetos e criar um portfólio dentro do AutoCAD. Marketing digital e redes sociais, talvez seja o curso mais hypado que a gente tem aí dentro desse conjunto de cursos. Aí, né? Então, basicamente, vocês vão aprender os conceitos de inbound, que seria a ideia de você atrair as pessoas, de você criar conteúdos, né? O marketing de conteúdo é a grande questão, de você criar a integração com sistemas como o CRM, que seriam os sistemas de relacionamento com o cliente, de você observar os cliques que são feitos na página da internet, as landing pages, analisar o comportamento do usuário, criar SEO, que seria essas pesquisas indexadas para aparecer na primeira página do Google ali, os AdWords, né, que seriam essa ideia de você criar propagandas direcionadas, trabalho com mídia social, seja Facebook ADS, seja aí o próprio YouTube, tem várias plataformas aí que trazem mensuração de tráfego de usuários, criar de fato ali, né, as plataformas de websites, né, as páginas de internet, o marketing de conteúdo, a parte dos blogs, ou seja, toda essa estratégia que é utilizada para que você possa comercializar, né, na internet, utilizando plataformas que já existem, como Marketplace, por exemplo, ou utilizando plataformas que podem ser criadas a partir de contextos, tudo isso é interessante demais e permite que você tenha aí um curso muito rico. Na verdade, acho que desses cursos que nós temos aqui, talvez o que mais tenha retorno financeiro seja o curso de marketing, porque a necessidade é para todo mundo. Qualquer lugar que você for hoje, qualquer padaria,
precisa ter um plano de marketing, precisa ter ali a parte visual bem estabelecida, a estratégia nas redes sociais, a estratégia em websites. Então, a gente tem aí um curso focadaço nessa parte de marketing em si. Então, vocês vão aprender um pouquinho do condicionamento de marketing tradicional, que é você ter ali o preço, produto a prazo e a promoção. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre a ideia de você ter ali a propagação no marketing digital, de você conhecer o funil de vendas. Então, você vai conhecer um pouquinho sobre o que são os leads, né? O lead qualificado, a persona, enfim, tem muita coisa nesse curso aí, focado na parte de e-commerce, focado como que você consegue trabalhar de empresa para empresa, de empresa para governo, de empresa para comércio, para pessoas. Então, tem um conjunto aí de informações que vocês vão aprender e, de fato, ali, estratégias que vocês vão poder aplicar aí, simulando aí para o mundo real. Então, eu imagino que seja aí um grande ganho vocês conhecerem um pouquinho do curso de marketing digital. E Introdução à Robótica para Arduino é um outro super curso aí que tem esse viés aí de automação, né? Então a gente cria ali, baseado no Arduino, diversos equipamentos que podem surgir. Para vocês terem noção como o Arduino é importante, algumas sondas que foram para Marte utilizam o Arduino como base. Pra vocês verem como a plaquinha do Arduino é interessante. Vocês vão ter aí muito trabalho com simuladores, então vocês vão conhecer a parte do protoboard, vão conhecer um pouquinho das portas aí, a AND, a OR, NAND, NOR. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre circuitos, sobre eletrônica, e a partir dali vocês vão poder construir projetos, construir estruturas de projetos. Então é bem bacana, é um negócio que acho que vem trazer muita coisa legal para vocês aí. E com certeza a parte do IoT, né, Internet das Coisas aí que eu comentei agora há pouco, ele fica evidente quando a gente precisa de circuitos que vão estar tratando essas questões aí. Tá? Então, acho que é um outro curso também muito bacana, que permite que você aprenda na prática ali como você utiliza circuitos, microcircuitos de computação, para que você possa atingir resultados que são interessantes. E programação em Java é um curso que eu acho que ele engloba aí uma linguagem que entrega muito bem, né, a estrutura de programação, para que você aprenda a lógica de programação, ela é muito interessante também, e permite que você crie de tudo, né? Então Java hoje está presente aí na maioria dos sistemas de empresas, está presente na maioria de aplicações também. Então Java ele entrega, dá uma resposta muito grande aí para quem tem ideia de programação. Então para você poder aprender lógica de programação, para você poder entregar ali sistemas mais robustos, o Java ele é um dos programas aí de umas linguagens de programação mais abrangentes que a gente tem no mercado, por isso que vocês têm aí também o curso de introdução a Java. E a parte de jogos digitais, que eu comentei com vocês, ela varia, né? Desde a parte de gamificação, a parte de construção de jogos, a gente utiliza bastante essa ideia de gamificação, né? Então, a gente tem a parte dos objetivos, das regras, dos desafios e os prêmios que são conquistados. E a gente utiliza em base, né, a plataforma de utilização vai ser a Unity, que é uma engine, né, que permite você construir aí diversos jogos com alta qualidade. A gente também utiliza um pouquinho da Unreal, que é uma plataforma para criação de jogos muito interessante também, próxima, assim, para vocês poderem conhecer. A Unreal tem aí o Fortnite, que é um dos jogos mais populares que a gente tem aí hoje no mundo, é feito na Unreal. E também o Constructor, que também permite que você crie ali uma parte de gamificação muito ágil, né? Interface fácil, que permite que você programe ali botões e tal. Então, você tem várias plataformas que vão ser utilizadas com vocês para poder construir, de fato, essa ideia dos jogos digitais. E a parte de cibersegurança, cara, é uma área que eu acho maravilhosa. Ela vai trazer aí para a gente um cuidado muito grande com a parte dos dados, como funciona aí essa parte de autenticidade de dados, a parte de proteção, a parte de hacking, né, para que você aprenda de fato ali o que é a parte de hacking, como você previne esses ataques, né? Então a parte de engenharia social, a parte da própria lei geral de proteção de dados pessoais, que está muito em alta, o que permite que outras profissões surgirem, como o DPO, né, que é uma profissão nova que está surgindo hoje, que é obrigatória nas empresas. Então, é um outro nicho de mercado muito grande, que tem uma necessidade muito grande também, que pouca gente está estudando. Então, a área de cibersegurança também é uma área muito interessante. Vocês vão aprender um pouquinho sobre vírus, sobre ataques, sobre o DDoS, enfim, tem várias coisas aí nessa área que são importantíssimas e que permitem que você tenha a base para poder trabalhar na proteção de dados das empresas e dados pessoais também, tá bom? Como funcionam as aulas? Agora vamos entender um pouquinho então do funcionamento das aulas. Então a gente tem um professor técnico, um professor que vai estar junto com vocês durante todas as aulas,
uma plataforma de estudos que vocês passam a ter acesso aí quando começar ali o curso, né? A gente vai estar alinhando isso junto com as escolas, e os simulados e as aulas ali que vão acontecendo de forma prática. Então a gente tem aí um conjunto de simulados que são feitos no decorrer do curso e que vão nivelando ali o conhecimento de vocês aí durante esse percurso. Então nós temos uma composição de nota, nós temos aí a frequência, que é importantíssima, se manter ali, né, pessoal assíduo. Então tudo isso acontece, né, de forma harmônica para que você tenha condição aí de fazer com que esse conhecimento possa existir. A gente tem uma plataforma LMS da Apta, que vocês vão ter acesso também. Ela é extremamente gamificada, tá? Então, quem gosta de gamificação vai observar o conteúdo. O conteúdo ele é bem interessante, ele tem ali geralmente um texto, um vídeo, né? Vídeos que são indicados ou do YouTube ou vídeos de professores nossos gravados. Tem desafios para você poder concluindo ali, desafios práticos, né? Que simulam aquele conteúdo teórico que foi apresentado. Então, isso vai acontecendo no decorrer do curso ali dentro da plataforma. E nós temos também plataformas de atividades. Então a gente tem plataformas que a gente vai utilizar para chamada de ao vivo com os alunos, a gente tem plataformas de entrega de lição de casa, então tem todo um aparato aí para a gente utilizar. Todo aluno vai receber um e-mail padrão, tá? Então vocês vão ter um e-mail aí que vai ser o número de RA, @proseducação.com.br, a senha vai ser PROS 2022, mas ainda está implementando, então em breve vocês vão receber isso aí de forma mais oficial aí com as escolas. Metodologia de ensino também, é importante vocês conhecerem também um pouquinho de como funciona de fato aí a nossa metodologia. Então a gente tem aí o ensino híbrido, que é um formato em que você tem vários postos de trabalho, isso vai rodiziando entre os alunos, é muito interessante também, porque cada um passa pela experiência ali, né, enquanto o pessoal está fazendo leitura, o pessoal está praticando ali de forma dentro de um posto ali, o pessoal está programando, o pessoal está planejando, então é bem interessante. As aulas dialogadas, que seria essa ideia de você ter desafios propostos pelo professor, né, então durante todo o percurso ali, vão ter ali desafios práticos acontecendo dentro do contexto. Então, debates são propostos, a gente tem várias questões aí que a gente traz aí para a sala de aula. A sala invertida, que é um outro conceito também que eu acho muito bacana, que seria essa ideia do aluno também trazer aí um pouco da sua experiência, das suas pesquisas para dentro da sala de aula e trocar isso junto com os demais alunos, né? E os projetos e eventos que a gente faz também aí durante todo o percurso, ali, como os cursos de capacitação, e os projetos que vão sendo desenvolvidos ali, desde empresas júnior que vão sendo criadas ali, algumas simulações aí, algumas provocações que os professores fazem, para que você possa aprender de forma muito mais prática, muito mais dinâmica. Então tudo isso contempla aí a nossa metodologia, nossos métodos de ensino. E as plataformas que a gente utiliza aí mais comum seria ali o Google Classroom, para você poder trabalhar com a parte de entrega de tarefas, o GitHub, para a parte de produção de códigos, então quem está lidando com programação pode utilizar bastante o GitHub, comunicação via WhatsApp para o grupo e chamadas ao vivo pelo pelo Google Meet, que são as plataformas que a gente utiliza aí com mais constância. Importante, galera, a gente deixa isso bem claro, que uma aula que você pede desse curso de qualificação profissional pode fazer um prejuízo muito grande aí para você. Então evita faltar. Mantém uma frequência nas aulas ali, a gente tem aí para a formação 75% de regra, né, para que você possa se formar, então você tem só 25% para você faltar, mas eu vou ser sincero com vocês. Cada aula que você perde pode ser um prejuízo muito grande aí na sua formação. Então evita faltar de qualquer jeito, mantém boas notas, mantém aí as atividades sendo feitas, então toda aula tem alguma coisa para você fazer, tem atividade valendo nota, então aproveite isso bastante. E evita de tudo quanto for jeito, gente, faltar ou se ausentar nesses cursos, porque eles trazem conteúdo muito rico e eles são um conteúdo de continuidade. Então, às vezes, você perder uma aula aqui, para você entender depois, vai ser bem difícil. Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. E para a gente poder fechar essa nossa fala, eu queria trazer uma frase que eu acho muito interessante, do Bill Gates, né, cara de tecnologia aí, que inspirou milhares aí no mundo todo, que é a seguinte: tente uma, duas, três vezes, se for possível, tente a quarta, a quinta vez, ou quantas vezes for necessário. Só não desista das primeiras tentativas, porque a persistência é amiga da conquista. Então, é uma área que às vezes vai dar um nó na sua cabeça, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? Tem matemática no meio de alguns cursos, eu começo a ficar preocupado, não gosto, enfim. Tem várias questões que vão surgir. Mas o importante é você persistir, você insistir naquilo, porque na hora que você aprender, meu amigo, o mundo não tem limites para você. Então, acho que a persistência ela é importante. Eu entendo que esse degrau que você está caminhando a partir de agora é um degrau importantíssimo para a sua formação.
A partir daqui, muitos vão conseguir ter uma profissão para a vida. Então, aproveitem essa oportunidade, aproveitem esse momento que você está vindo com a PROS para poder somar aí na sua vida. E eu espero de verdade que você tenha curtido esse momento que a gente passou junto, que você tenha gostado bastante, que tenha sido inspirador para você. E eu espero que você, a partir de agora, inicie uma nova trilha, uma nova trajetória aí na sua vida como um todo. E aproveita a oportunidade que você está tendo aí de conhecer novas pessoas, de aprender novos conteúdos, de praticar novas questões. E com certeza, se você conseguir fazer bonitinho ali o que a gente está propondo para vocês durante esse percurso, você tem grandes chances de entrar no mercado de trabalho e de começar aí de fato uma carreira dentro das áreas de tecnologia. Então eu espero que vocês tenham curtido muito esse momento. Fico à total disposição de vocês para aquilo que vocês precisarem. E nós aqui da PROS estamos muito felizes aí de começar esse projeto novo com todos vocês, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus e a gente está à disposição. Tchau, tchau.